azul e rosa passar, azul e rosa é roseira. Roseira onde canta o sabiá, vamos lá, meu sabiá. Oh, oh, oh. Sou doutrinar, cantor, deu um show na passarela, levantou a galera, bateu asas e valeu, meu sabiá. Oh, oh, oh. Sou doutrinar, cantor, deu um show na passarela, levantou a galera, bateu asas e olha que é muito bom, vamos lá! Olá, mundo do samba, olá, Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Samba Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje daremos sequência ao nosso podcast, a 5ª temporada do nosso programa aqui na SASP, Sociedade dos Amantes do Samba Paulista. Essa temporada, esse primeiro semestre, né, que se inicia nesse mês aqui de fevereiro, vai até não sei quando, tem como objetivo principal focar um pouco mais nos desfiles de abril de 2022, ou pelo menos o que tudo indica que seja em abril de 2022, né? Então, a gente vai fazer alguns episódios voltados para análise de enredos, discussão sobre os enredos das escolas da UESP e da Liga. E também, nesses primeiros episódios, o cronograma que a gente já tinha, né? O cronograma esse que teve que ser alterado por causa dos desfiles. Então, fiquem no aguardo para o que vai vir pela frente. Então, hoje nós vamos dar sequência à nossa série Grandes Carnavais, série que a gente relembra alguns desfiles de um ano em específico. Hoje, 92, ano em que a Rosas de Ouro se sagrou campeã do Carnaval de São Paulo no seu enredo sobre a cidade de São Paulo. Né? Redundante, mas foi exatamente isso que aconteceu. Mas antes de a gente iniciar o episódio de hoje, queria fazer um convite. Você que é pesquisador do Carnaval de São Paulo, seja de escola de samba ou não, ou você que conhece alguém que pesquise a folia paulistana, estamos este ano com um projeto chamado Acadêmicos do Samba. O que seria isso, né? Seria um quadro dentro aqui do nosso podcast em que a gente vai discutir, vai fazer uma reflexão sobre pesquisas acadêmicas. Este quadro, ele seria uma espécie de entrevista, mas seria mais uma conversa. Essa é a realidade. Se você tem iniciação científica, TCC, dissertação, tese, projeto de extensão, se você não é do mundo acadêmico, mas pesquisa sobre alguma escola de samba, você é de algum departamento cultural, esteja aí, portanto, convidado a participar desse projeto. O link para o formulário do Google de inscrição está aqui na descrição desse vídeo no YouTube, mas se você estiver ouvindo por plataforma de áudio, lá no meu Instagram, Emerson Carnaval SP, você vai ter o link lá na bio do meu Instagram, Emerson Carnaval SP. Então fica aí o convite, esse projeto que eu espero que, pelo menos, engatinhe para dar certo este ano. Bem, 92 foi um ano bastante peculiar em São Paulo, não por causa dos desfiles. Os desfiles em si, se a gente fosse somar tudo, né, os 10 desfiles do grupo especial deste ano, a nota seria 7. Eu acho que seria a melhor nota a ser dada. Mas, curiosamente, um dos melhores desfiles da década de 90 e um dos melhores desfiles que a gente já teve em São Paulo é de 92, que é exatamente da campeã, a Rosas de Ouro. 92, o clima em São Paulo era exatamente este de o desfile vai ser o melhor dos últimos anos na cidade, por muitos motivos, né? Um deles exatamente investimento. O investimento começava a engatinhar para ser um pouco maior do que já era. De certa maneira, as escolas estavam também direcionadas, ou já estavam começando a ficar preocupadas em ter um nível técnico bom para exatamente fazer jus a este espaço que revelava muitos erros, né? Por que revelar muitos erros? Eu acho que o carnaval de rua na Tiradentes, ele, de certa maneira, flertava com o amadorismo. Quando as escolas são direcionadas para o AMB, isso começa a ser revisto. Cada uma das agremiações, cada uma com seu poder de investimento, diga-se de passagem, vai ter que recalcular a rota, vamos dizer assim, e buscar
mecanismos para permanecer no grupo especial e também de conquistar títulos, atrair outros investimentos e assim sucessivamente, né? Era lucrativo, a partir dos anos 90, estar dentro de uma escola de samba, mas ser lucrativo passava por ter boas colocações, algo que ainda existe até hoje, né? Esse discurso do que o Carnaval de São Paulo sempre vai ser melhor ano a ano, esse discurso de progressão, né, como se fosse algo até mesmo positivista, né, a gente está sempre em progresso, essa lógica sempre acompanha. Até hoje a gente tem, né, o slogan da Liga, por exemplo, era uma maior carnaval do Brasil. Mas isso não quer dizer que 92, por exemplo, acho que é o melhor exemplo. É um bom exemplo. Não quer dizer que esse carnaval com maiores investimentos seja melhor, por exemplo, que o carnaval de 91. De certa maneira, 92 até que foi. Mas, por exemplo, com o carnaval de 89, com o carnaval de 82, por exemplo, 92 estava longe de acontecer. Traçando aqui 10 anos, né? 82 de Cílios e 92, né? 10 anos, pouca coisa se alterou. Então, ou seja, o Carnaval de São Paulo estava no ambiente novo, que era o Sambódromo, no segundo ano. Sambódromo esse que não existia. E, de certa forma, o Carnaval ainda estava engatinhando novamente para tentar ser uma força dentro da cidade. Ser força dentro da cidade e do estado, né? Já que o Carnaval de Santos, nos anos 90, competia com o Carnaval da capital. E uma coisa que Santos tinha nessa época, que São Paulo não tinha, Santos era, de certa forma, e ainda é uma cidade turística. Então, assim, se a gente for analisar, Santos sempre utilizou os seus desfiles de escola de samba para passar essa sensação de uma cidade, vamos dizer assim, carnavalizada, uma cidade que pulsa, uma cidade turística. Coisa que São Paulo só vai de fato fazer nesse século, no século XXI, mais precisamente ali depois de 2008, 2009, e que hoje é uma realidade. E tudo isso passava pelo investimento, né? A prefeitura investiu muito para que esse desfile acontecesse. Se a gente pega aqui essa matéria do estado de São Paulo, da Marisa Folgato, o custo dos desfiles no total foram de 2 bilhões de cruzeiros. Pode ser pouco, mas para a época era muito. Além disso, né, os ingressos custavam entre 6 mil e 20 mil cruzeiros, e no total o esperado era ter 290 milhões. A capacidade de público nessa época era de 20 mil pessoas. Hoje São Paulo tem 30 mil pessoas, então, ou seja, 9 mil a menos. Foram investidos 2 bilhões, sendo que desses 2 bilhões, 1,4 bilhão, né, 1,4 bilhões, foi exatamente para a infraestrutura do evento. Então, ou seja, o Sambódromo tinha como compromisso baratear e, vamos dizer assim, fazer com que o investimento da prefeitura fosse direcionado somente para os desfiles. Mas com todo o problema que aconteceu no Sambódromo para ele, de fato, sair do papel, e vamos dizer assim, a lentidão para que as coisas andassem, fez com que a obra, que já era cara, ficasse mais cara ainda, né? Aumentou em 5 milhões de dólares, por exemplo, o orçamento total do Sambódromo. Então, ou seja, o discurso era de que São Paulo iria mudar, né? O Carnaval de São Paulo ia alcançar novos patamares. O discurso econômico também era esse. Faltava o turístico, né? E aqui, pegando aqui um trecho dessa matéria, ele diz o seguinte: depois de terminar o Sambódromo, a Anhembi quer transformar o Carnaval paulistano em evento turístico de interesse nacional para atrair recursos para a cidade. Então, ou seja, aquilo que eu disse sobre Santos, São Paulo queria trazer para ela, né, para a cidade, ser um espaço viável para o turismo, tendo visto que o São Paulo não está dentro de um centro de exposições voltado para isso. Então, esse desejo paulistano sempre existiu. Por isso que eu acho estranho hoje algumas lideranças do Carnaval de São Paulo dizer que o Carnaval paulistano não é turístico, mas ele é. Ele é administrado, né, o Carnaval, ele é organizado pela Espetures, que é uma empresa de turismo da cidade, diga-se de passagem. E o Carnaval, não só de São Paulo, mas também o de Bloco, ele faz parte de mega evento. Ele é um dos megas eventos da cidade, né, junto com a parada LGBT e com a Fórmula 1. Então não faz sentido a gente dizer que São Paulo é só um produto regional, né, provinciano.
Acho que não. São Paulo, o Carnaval de São Paulo, ele se esforçou e muito para ser em âmbito nacional. Então, acho que a gente recuar do discurso e do posicionamento, eu acho que é um erro estratégico. Então, todo aquele slogan de rumo ao Carnaval do Brasil foi tão por água abaixo. Mas fica aí a reflexão para quem está ouvindo. A transmissão desse ano foram de 3 emissoras, a TV Jovem Pan, em âmbito muito mais nichado em São Paulo, a Gazeta para o Estado e a Globo, que transmitiu para o Estado e também para o Brasil. As transmissões nessa época para São Paulo eram muito ruins, sendo bem sincero. Não tinha nenhum compromisso de contar enredo, de mostrar quem era que estava desfilando. Isso não era o compromisso da transmissão. A transmissão em si focava muito mais em, vamos dizer assim, mostrar as imagens. Então, por exemplo, você pega a Gazeta e a Globo, ambas as transmissões, você não tem uma ordem cronológica do desfile. Às vezes está mostrando abre alas, depois está mostrando outro momento. Então, ou seja, não tinha uma lógica muito grande do que era mostrado. Então, assim, a transmissão, para ser bem sincero, não era boa. Não foram boas. E coisa que vai melhorar mesmo lá para 94, 95, para 98, quando a transmissão de São Paulo, de fato, 97, para ser mais exato. Quando aí sim a transmissão de São Paulo vai ser espelhada com a do Rio de Janeiro. No caso, em narrativa e tudo mais. Curiosamente, é quando a Manchete também vem para transmitir os desfiles de São Paulo, e aí a competição Globo e Manchete acentuou ainda mais a situação. Um fato curioso é a reportagem do Fernando Lancha para o estado de São Paulo, que ele diz que um dos maiores inimigos daquele ano foi a temperatura. Que ele fala que um dos grandes inimigos daquele ano foi exatamente a temperatura. 15 graus nos desfiles. E ele toca num ponto muito interessante, que era exatamente o atraso. Não houve atrasos neste ano. E também a questão da falta de investimento nas escolas. Né? As escolas, não, embora o investimento fosse alto, o custo para o desfile era muito mais alto ainda. Né? O Brasil estava passando por inflação, o governo estava em vias de ser impeachmentado em 92, então, ou seja, o clima não era carnavalesco por si só, então isso acabou se refletindo também nos desfiles. Falando no que aconteceu no geral, né, como eu já disse, né, adiantei, os desfiles em si não são primorosos, dos 10 desfiles, talvez só 3 se destaquem, desses 3, eu acho que só 2 de fato são bons desfiles. A escola que abriria o carnaval daquele ano era a Colorado do Brás, que tinha sido vice-campeã do carnaval do acesso de 91, com o enredo A Cara do Pai e A Cara da Mãe. Em seguida, a gente viria para Rosas de Ouro, com o enredo Não Duco Duco com a Minha Cara. A terceira escola daquele ano seria a Gavenza Fiel, campeã do grupo de acesso de 91, com o enredo Cidade Aquariana. A quarta escola foi a Unidas do Peruche, com o enredo Brasil Mostra Suas Cores. A quinta escola foi a Mocidade Alegre, com o enredo Espada da Liberdade, Jornal Estado de São Paulo. A sexta escola foi a Leandro de Itaquera, com o enredo Batuque, a Força de uma Raça. A sétima escola foi a Barroca Zona Sul, com o enredo Roma Negra. Em seguida, veio a Camisa Verde e Branco, com o enredo Banho de Luz que Me Seduz. A penúltima escola, nona, foi a Nenê de Bela Matilde, com o enredo Luz Divina Luz. E a última escola daquele ano foi a Vai Vai, com o enredo Por Mares Nunca Dantes Navegados. Vamos agora então falar desfile por desfile, como a gente faz sempre aqui no nosso quadro. A primeira escola de desfilar naquele ano foi a Colorado do Brás. A Colorado do Brás, como o próprio nome diz, tinha como o enredo, o título do enredo em si não expressa o que foi o desfile. A ideia do desfile era contar, mostrar fatos sobre a questão econômica, social, política do Brasil. A Colorado do Brás era uma escola que ali no final dos anos 80 e nos anos 90 tinha essa veia crítica, essa veia um pouco mais cômica de abordar os desfiles. Coisas que eu acho que a escola está tentando trazer nos últimos anos. Por exemplo, no enredo do Dom Sebastião, ele de certa maneira resgata esse lado que a Colorado do Brás sempre teve ali nos anos 80 e 90. O enredo em si era muito promissor. Na sua primeira parte, contaria as desigualdades, todas as questões que dificultavam o dia a dia do paulistano.
E na segunda parte, as coisas que o paulistano criava para exatamente driblar todos esses problemas. O fato é que, por ser um enredo muito, vamos dizer assim, jocoso, ele, de certa forma, precisava de um visual. Então, ele precisava de fantasias e alegorias que dialogassem com essa narrativa, o que, infelizmente, não aconteceu. Era visível que a escola não tinha poder econômico para o investimento, então as alegorias eram muito pobres, as fantasias também, você olhava e não identificava o que era que estava acontecendo. Então, a parte visual, né, enredo, alegoria e fantasia, foi muito prejudicada. No que diz respeito à questão musical, o samba ele era muito bom, acho que ele era interessante, mas eu não senti, vendo, por exemplo, eu não estava lá em 92, porque eu nasci em 92, mas olhando o modo como os componentes da escola desfilaram, eu senti que isso não foi assimilado também pela escola. Então, ou seja, Colorado Brás fez uma apresentação, vamos dizer assim, ruim. A escola talvez não estivesse preparada ou não tivesse condições de estar no grupo especial naquele momento, mas ela aproveitou, né? Ela curtiu o momento, ela vivenciou aquela experiência que era o direito dela, e a sensação que ficava era que a Colorado dificilmente, a não ser que acontecesse algum desastre, a Colorado provavelmente iria cair para o grupo de acesso. O que é o oposto da escola que veio em seguida, que é exatamente a Rosa de Ouro. A Rosa de Ouro veio com enredo sobre a cidade de São Paulo, algo muito comum dentro da escola, só que o Não Duco Duco com a Minha Cara tinha como principal objetivo falar ou abordar, de certa forma, a identidade paulistana. Então, é um enredo nostálgico, é um enredo que pega em fáceis identificações, é um enredo que é muito bem construído para que isso seja uma realidade. Então, assim, o principal trunfo do Desfile da Rosa de Ouro era um enredo batido na escola, mas que, por mais que fosse batido, era um enredo interessante, era algo, entre aspas, com frescor. Acho que essa seria a melhor palavra. Por exemplo, a gente vai ter 3 desfiles sobre São Paulo, da Rosa de Ouro que mais se destaca. Em termos visuais, é visível que a escola tinha condições financeiras. A escola era patrocinada pela Transmontano e assim sucessivamente. Em termos de, por exemplo, execução do desfile, a comissão de frente é impactante. Aqueles cavaleiros medievais, os indígenas atrás, né, representando, vamos dizer assim, o início da cidade. Mas o que destaca mesmo de Desfile da Rosa de Ouro é o samba, não tem como dizer isso, né? É uma bela apresentação do Roça do Cavaco, é um dos sambas mais históricos da história da Rosa de Ouro e que foi muito bem levado ao longo de todo o desfile. E eu acho que o curioso que das 10 apresentações que vão acontecer no grupo especial, talvez o da Rosa de Ouro seja o mais completo. A escola desfila bem, o enredo é muito bem feito, o samba é muito bem feito e a arquibancada corresponde. A segunda escola, que pegou uma arquibancada que, por mais que tivesse desfile antes, uma arquibancada fria, conseguiu incendiar o sambódromo, conseguiu incendiar a avenida. Então, o que dava a sensação era de que a escola, que era bicampeã do carnaval, segunda a desfilar, fosse, vamos dizer assim, ser prejudicada, mas pelo contrário, a Rosa de Ouro reverteu o quadro e jogou a pressão para as outras 8 escolas que viriam depois, de que ela era o alvo, ela era o padrão a ser seguido. O que vai acontecer ao longo de todo aquele dia, ao longo de toda aquela noite. Em seguida foi a vez da Gaviões da Fiel, que levaria o enredo Cidade Aquariana. Como eu disse, também é um enredo sobre a cidade de São Paulo, e aqui a lógica é traçar uma espécie de mapa astral da cidade. A ideia é muito legal. Eu já pegando aqui um ponto que acho que é o ponto alto desse desfile, que é a parte musical. A Gaviões da Fiel, nesse início dos anos 90, vai priorizar sambas fáceis, sambas que a sua comunidade, a sua arquibancada consiga interpretar e levar para frente. Então isso era muito importante para a escola. Aliado a isso, uma bateria do Roberto Daga, que conseguiu sustentar o samba, fazendo convenções, algumas bossas, o que deixou tudo muito bonito. Mas foi só. Em termos visuais, a escola não foi bem. As alegorias acho que foram até melhores que as fantasias, mas o enredo não ficou muito bem montado, não ficou muito bem organizado na pista.
Alinhado a tudo isso, em termos de evolução, a Gaviões nesse início dos anos 90 era um desastre. Depois, com o tempo, ela vai pegar o jeito, mas nos anos 90, nesse início dos anos 90, a Gaviões era muito ruim em harmonia e evolução. E eu acho que a torcida, por mais que a torcida organizada fosse forte, a torcida dentro do carnaval ainda não era grande. Coisa que vai acontecer ao longo com o passar dos anos, né? Então, assim, a Gaviões fez uma apresentação apenas ok. Muita coisa faltava ainda, talvez, para a escola seguir, vamos dizer assim, para ser uma força. Mas eu acho que, diferente de 90, aqui a Gaviões tinha condições de ficar no grupo de especial. Coisa que em 90 dificilmente aconteceria, porque o desfile de 90 foi um desastre. Aqui não. Aqui a escola apresentou uma qualidade, ou apresentou uma melhora, uma evolução de 90 para 92. Assim a gente chega na Peruche, que foi a quarta escola a apresentar naquela noite. O enredo da Peruche era um enredo batido na história do carnaval, que era exatamente um enredo sobre a brasilidade, ou sobre a miscigenação brasileira, né? O enredo Brasil mostra suas cores. A ideia do enredo era péssima, mas, dizendo assim, era a contribuição de negros, índios e assim por diante na cultura brasileira. O início do desfile é muito bom. A comissão de frente é muito bem ensaiada, os primeiros carros são muito bons, as fantasias, mas do meio para o fim, o desfile vai perdendo sentido, o desfile vai perdendo força, não só na narrativa, mas no visual, também na empolgação dos componentes. Então, em termos de harmonia e evolução, a escola oscilou demais, isso é muito ruim para o quesito. Mas em termos musicais, a gente tem que reverenciar a apresentação da Bernadette, que foi, assim, exemplar. O samba não é um dos melhores da Peruche, mas era um samba muito aguerrido. Então isso meio que pode ser contraditório, mas isso deu um outro ar a esse enredo muito, vamos dizer assim, chapa branca que a escola levou. Eu acho que 92 seja o início do processo de derrocada do Peruche nos anos 90. A Peruche tinha vindo de belas apresentações no final dos anos 80 e início dos anos 90, na presidência do Guaríglio, e ele sai de 91 para 92 e fica muito evidente que a escola perdeu força, perdeu aquele ar de grandiosidade que fez a Peruche ser vice-campeã em 89 e 90. Então, ou seja, a sensação que passava era que a Peruche não tinha condições de ganhar, mas não tinha nenhuma possibilidade de perder, de ser rebaixada. Ficaria ali brigando pelas posições ali, quarto, quinto, sexto, dificilmente passaria disso. Assim a gente vai para a Mocidade Alegre, que eu acho que é um desfile dos 10 desfiles que vão ter aqui, é o desfile mais sonífero. A Mocidade nos anos 90 é uma escola que não consegue se encontrar, né? A escola tinha sido campeã pela última vez nos anos 80, início dos anos 80, e passou um jejum gigantesco, né? Eram mais de 10 anos sem título. Em 92 era a possibilidade. O enredo seria sobre o estado de São Paulo, sobre a imprensa. O enredo em si, ele é ok, mas ele é muito panfletário. Eu sinto isso olhando ele. A sensação que passa é que a escola não quis contar uma história, mas essa história ficou muito mal contada. Essa é a realidade. Mas em termos técnicos, evolução, harmonia e mocidade vai muito bem. Em termos de alegoria, é um conjunto alegórico muito bom, muito condizente com a realidade daquela época. Fantasias a mesma coisa. Bateria muito bem, mas quando a gente pega o samba, a gente percebe que o enredo era equivocado. Porque o samba não é bom. O samba ele é arrastado, ele prejudicou mais do que ajudou. Então isso é muito ruim. Então a Mocidade Alegre entrava ali em 92, né, e passa quase a década de 90 inteira, com uma sensação de que as tentativas da escola voltar a ser o que era a Mocidade lá da sua fundação, que deu as suas várias glórias, ainda faltava muita coisa para a Mocidade voltar a ser aquela Mocidade que a gente já conhecia. Em seguida veio a Leandro de Itaquera, que acho que de todos os desfiles desse ano é o desfile mais problemático, muita coisa acontece no desfile da Leandro de Itaquera.
A escola tem um problema com os componentes que não conseguem chegar a tempo nos ônibus, né, que saíam da quadra para a escola, para o sambódromo, e boa parte desses ônibus eram da bateria. Então a bateria ela entra incompleta na avenida, porque a escola demorou 10 minutos para entrar, prejudicou a evolução, prejudicou a harmonia, a escola teve que correr no final, a bateria entrou com componentes pela metade, e aos poucos eles foram entrando ao longo da avenida, e os que entraram com fantasia incompleta, com roupa do cotidiano, do dia a dia. As fantasias, ao longo de todas as aulas, faltava ou chapéu, ou faltava costeiro, ou faltava alguma coisa. O que foi uma pena, porque quando a gente pega as alegorias da Leandro City, são alegorias muito bonitas. Mas quando a gente pega as fantasias, elas eram boas, mas estavam incompletas. O samba era muito aguerrido, era a cara da Leandro de Itaquera, samba com vários refrões de impacto, e uma apresentação do retorno da Eliana de Lima, que fez uma apresentação assim, né, sem o que comentar, né? E a bateria do Mestre Lagrilo. O enredo era para contar a história ou a contribuição negra para a cultura brasileira e também ali um enredo que passava pelos orixás contando essa história. Era um enredo batido, era um enredo que tentava trazer uma outra realidade para Leandro, mas eu desconfio, eu não acho que tenha dado certo a lógica. A sensação que passou é que a Leandro não iria brigar pelo título, poderia correr riscos para ser rebaixada, mas o que ficava de impressão era que a escola tinha muito potencial para brigar pelo título, ou pelo menos para ficar ali nas primeiras colocações, que foi uma pena. A Leandro, quando ela surge para o especial em 89, mas até mesmo em 88, a escola faz ela revoluciona, ela remodela a Zona Leste, que até então era só da Nenê de Vila Matilde, ou só tinha a Nenê de Vila Matilde como a grande escola, e passa a ser também a escola em que a Leandro está vivendo, né? Em que a Leandro está ali participando, atuando e assim por diante. Em seguida, a gente vai ter a apresentação da Marroca Zona Sul, com o enredo Roma Negra. A ideia do enredo era falar que Salvador era o Vaticano da religião negra no Brasil, ou seja, da religião afro. É outro enredo batido, assim como o da Leandro, mas as duas escolas, tanto a da Leandro quanto a da Barroca, e até mesmo a Rosa de Ouro, são escolas que pegaram aspectos que são da identidade das escolas e transportaram isso para os seus enredos. O enredo da Barroca, ele era feito pelo Edson Machado, um dos principais carnavalescos da história do carnaval paulistano, mas é um enredo que não foi muito bem contado ao longo da avenida, né? O enredo teve problemas sérios para a gente fazer a leitura. Mas o samba não ajudou também, né? A bateria também não ajudou, a evolução, a harmonia, ou seja, nada deu certo no estilo da Barroca, o que era uma pena, né? A Barroca que nos anos 70, no final dos anos 70, mas principalmente nos anos 80, era uma escola muito, muito importante, né? Era uma escola que tinha um jeito de desfile promissor, mas que infelizmente não deu certo em 92. Em seguida, a gente vinha para o trio de ferro do carnaval paulistano, Camisa, Verde e Branco, Nenê e Vai-Vai, as três maiores campeãs na época do carnaval paulistano, né? Nenê a maior campeã, depois a Vai-Vai, depois a Camisa, depois a Camisa, depois o Vai-Vai. E o enredo da Camisa Verde e Branco era para falar da lua, né? Banho de luz que me seduz. O enredo, eu acho que é o melhor enredo do ano. É um enredo que sabe contar muito bem a história, a escola fica confortável com tudo que acontece, mas quando a gente olha o enredo sendo desdobrado ao longo da avenida, a gente sente falta de alguma coisa. Alguma coisa faz falta ali, talvez a ligação. Falta a liga para ele, de fato, ser desenvolvido em seu pleno estado. O samba ajuda muito nisso, ou tenta ajudar a dar essa liga, porque o samba é um dos melhores sambas do ano, é um samba que tem a cara do Camisa Verde e Branco. Aliado a tudo isso, a bateria também faz um desempenho muito bom. E assim, a sensação que passava era que por mais que tudo isso fosse bom, né, alegoria, fantasia, evolução, harmonia, enredo, samba enredo, quando a gente olha pro todo, a gente tem a sensação de que faltou algo ali no conjunto. Por exemplo, a arquibancada não reage, não tem uma reação enérgica ao longo de todo o desfile do Camisa Verde e Branco. O que, se a gente fosse comparar as escolas que já tinham passado, as 8 escolas que tinham passado,
Só a camisa e a rosas apresentaram um desfile de qualidade regular. As outras tiveram muitas irregularidades. Mas, quando a gente olha para o aspecto da empolgação, da recepção do público, a Rosa de Ouro ainda estava um pouco à frente da camisa verde e branco. Em seguida, era a vez de um enredo muito semelhante, que era o enredo da Nenê de Vila Matilde, que era exatamente sobre a luz. No caso, contar a luz nos seus diversos aspectos. É semelhante com a da camisa, porque a camisa falava da luz no aspecto das lendas, da cultura, da religião e assim por diante. E aqui na Nenê é a mesma coisa. Falava da luz no seu aspecto da criação, no aspecto religioso, no aspecto subjetivo, da ciência. Então, ou seja, era um enredo interessante, mas que esbarrou no grande calcanhar de Aquiles, a Nenê, nos anos 80, 90, ao longo de toda a sua história, que era a questão visual. Em termos visuais, esse enredo da Nenê é um desastre, seja em fantasias ou seja em alegoria, mais em alegoria do que em fantasia. O que salva o desfile da Nenê é a sua comunidade. Em termos de evolução e harmonia, é talvez o melhor desse ano. O samba ajuda muito a salvar o enredo. A apresentação do Baby é muito boa, junto com a Harmonia da Mangueira. Então, ou seja, tudo ali encaminhava para um desfile em que a Nenê, novamente, infelizmente, seria apenas coadjuvante. Ela não seria a protagonista, por exemplo, da apuração, ali, brigar nota por nota. Talvez quando chegássemos nos quesitos visuais, ou em outros quesitos que não necessariamente precisavam do componente, a escola poderia ter problemas, e foi o que aconteceu, como a gente vai ver daqui a pouco. E a última escola daquele ano foi a Vai Vai, a escola que levaria um enredo sobre a navegação por mares nunca antes navegados. A ideia do enredo era contar ou fazer uma menção aos 500 anos de descobrimento da América pelo Cristóvão Colombo. Só que eu separo esse desfile em dois momentos, assim como da Peruche. Só que na Peruche o problema foi qualidade. A qualidade não conseguiu ser linear ao longo de todo o percurso. A Vai Vai não. A Vai Vai tinha alegorias bonitas, fantasias bonitas, um chão, né? O chão da Vai Vai, como a gente bem conhece. Mas quando a gente olha para o enredo ele morre no meio do desfile. Porque ela fala da navegação, ela fala dos aspectos da navegação, como era navegar naquele período, como a Europa chega na Ásia, na África, na América, as consequências disso tudo, mas depois a escola não tem mais enredo. Acho que faltou objetividade. A escola talvez queria abraçar mais do que poderia. E fez com que o desfile, no final, ficasse muito estranho. Ruim. Essa seria a melhor palavra. Para ajudar nisso tudo, ou para não ajudar muito, quando a gente olha para a questão do samba, o samba teve a bateria se destacando mais do que o samba, e a gente teve o intérprete, que era o Tobias, se destacando mais que o samba. Então, ou seja, tanto o Tobias quanto a bateria salvaram um samba que, para a história do Vai Vai, para a qualidade que a escola tem, não foi ou não era um dos melhores que a escola já apresentou. Então, assim, a gente chegava na apuração, que foi na sexta-feira, dia 6, com a sensação de que a Rosa de Ouro tinha tudo para ser campeã. As únicas escolas que poderiam atrapalhar a Rosa de Ouro era a camisa e a Vai Vai de fato. Só essas duas. E na apuração ficou visível que, de fato, o desfile da Rosa de Ouro foi o mais completo. Não à toa vai tirar mais 10, mas ele é mais completo no conjunto, né? A escola consegue ser linear nessa distribuição de notas. Por exemplo, a Vai Vai ser totalmente canetada no quesito alegoria. E por uma justificativa, né? Uma das alegorias da Vai Vai pegou fogo um dia antes do desfile. Por mais que a escola conseguisse fazer com que a alegoria fosse refeita, quando a gente olha o final, né, o produto final daquilo tudo, a gente percebe que faltou acabamento. Então, ou seja, uma alegoria prejudicou muito a Vai Vai. E a Vai Vai perdeu o título por causa dessa alegoria. Assim, sendo bem realista, né? É o quesito que a Vai Vai pior. Quando a gente pega a apuração final, né, que são 3 pontos atrás da Rosa de Ouro, foi aí que a Vai Vai perdeu. Não tem como não dizer. Quer dizer que a Vai Vai merecia o título mais que a Rosa de Ouro? Eu acho que não. Eu acho que o campeonato para a Rosa de Ouro era o mais merecido por termos de conjunto. Não é um desfile
primoroso, né, esteticamente bonito, não tem nada disso. O que faz esse samba do Decílio da Rosa ser superior aos outros 9 é a interação dela com o público, mas o seu samba. Acho que a escola abraçou o samba e o samba foi o grande protagonista do Decílio. Em segundo lugar, veio a Vai com 291 pontos, empatado com a camisa verde e branco. O critério de desempate foi o quesito enredo. Então, com isso, a camisa ficou em terceiro. Interessante que esse ano não poderia ter empate. Então, o critério de desempate, só para deixar aqui falado, foi bateria. Em seguida, harmonia, evolução, enredo, samba-enredo, fantasias, mestre sala porta-bandeira, comissão de frente, alegoria e melodia. Então, ou seja, essa era a ordem de desempate e a ordem da leitura das notas foi o inverso, né? Começou em melodia e terminou em bateria. A quarta colocação foi com a Nenê de Vila Matilde, com 287 pontos. Mesma pontuação da Mocidade Alegre, que ficou em quinto lugar. A Mocidade Alegre perdeu para a Nenê no quesito enredo. Na sexta colocação, Unidos do Peruche, que também empatou com 287 pontos com as outras duas, só que o desempate da Peruche veio no quesito harmonia. Logo em seguida, em sétimo lugar, Leandro, com 279 pontos. Em oitavo, a Gaveza Fiel, com 270. Em nono, a Barroca Zona Sul, com 264. E a Colorado do Brás, em décimo, com 255. Eu chamo a atenção aqui para a Leandro de Itaquera. Talvez se a Leandro de Itaquera não tivesse tido todos aqueles problemas, eu tenho certeza que a Leandro ficaria no máximo na quarta colocação. Eu acho que o Decílio tinha condições de ficar à frente da Nenê, da Mocidade e do Peruche. Mesmo com todos os problemas, a escola conseguiu ficar 8 pontos atrás. Então, ou seja, foi muito bem, né? Ou seja, a administração ali foi o grande problema, o trânsito e os ônibus, e assim sucessivamente. Bem, outra coisa interessante de ser frisada do ano de 92 é que não teve rebaixamento. Após a apuração, em tese, a Colorado do Brás e a Leandro de Itaquera deveriam ser rebaixadas. Mas, dias após o Decílios do grupo especial, teve uma conversa do fim do Decílio Apoteose. Decílio Apoteose era uma espécie de Decílio dos destaques, ou das campeãs que não eram campeãs do Carnaval de São Paulo. E qual era a ideia? A ideia era acabar com o Decílio Apoteose e promover 2 dias de desfiles do grupo especial. Então, ou seja, eram 10 escolas, subiriam 2, Imperador do Ipiranga, campeã no grupo de acesso, e a Tucuruvi, vice. E assim, portanto, em 93, nós teríamos 2 escolas de samba divididas em 2 dias. A loucura era a organização dos dias, né? Um dia seria no sábado e o outro dia seria na terça. Então, ou seja, uma loucura. Por que essa divisão, né? Por causa da Globo, né? A Globo iria transmitir os 2 desfiles. Só que para transmitir os 2 desfiles, São Paulo não poderia desfilar, por exemplo, nem domingo nem segunda, porque eram os dias de desfiles do Rio de Janeiro. E aí, São Paulo não queria desfilar na sexta, né? Porque não queria desfilar de sexta para sábado, de sábado para domingo. Enfim, esse era o projeto. O projeto para 93, em tese, já estava arquitetado, tinham 12 escolas, né? Porque Colorado e Barroca não caíram, mas o fato é que em 93 a gente vai permanecer com 12 escolas, que era uma novidade, só que no mesmo dia. Então, ou seja, a ideia de organização dos dias de desfiles não deu muito certo e acabou que ficou do jeito que já estava, como era anteriormente. Eu acho que 92 deixa uma grande lição para nós, né? Estamos aí nas portas de 2022. Que o que faz um desfile ser histórico não é a alegoria, não é a fantasia, não é o enredo. A gente vai lembrar disso, né? Quando a gente olha o samba e tudo mais. O que faz um desfile, e no caso, o que faz 92 ser um ano de grandes carnavais, é um desfile, que é o desfile da Roda de Ouro. É um dos maiores desfiles da década de 90, é um dos desfiles mais afetivos para o componente da Roda de Ouro, e eu diria até para o folião paulistano. É um samba que quase todo mundo lembra, é um samba que todo mundo sabe cantar partes, ou canta errado, mas ou na maioria das vezes canta certo. E o destaque desse desfile é o samba enredo. O samba enredo conseguiu dar o título para a Roda de Ouro. O samba enredo conseguiu dar liga nesse enredo que era simples, mas que se sobressaiu. Então é interessante a gente perceber isso, que num período em que a gente valoriza tanto o visual,
a gente acaba esquecendo que a gente está numa escola de samba. E que muitos dos desfiles que a gente lembra, a gente não lembra por causa do visual, mas a gente lembra por causa do samba. Então fica aí essa reflexão para todos nós. Novamente o convite, né, e também o pedido para o compartilhamento do nosso projeto Acadêmicos do Samba. Ou seja, se você chegou até aqui, o formulário está lá no link daqui do YouTube e também na minha bio do Instagram. Não deixe de seguir a SASP nas suas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. Semana que vem nós vamos falar de Toniquinho Batuqueiro, um dos principais compositores do carnaval paulistano e também do samba paulista. E é isso, gente. Continuamos. Esse foi o nosso primeiro episódio desse semestre e muita coisa ainda vem pela frente. Até mais, nunca esqueça e nunca deixe de sambar.